Bom, e o ministro Flávio Dino, da Justiça, reafirmou que o governo quer regulamentar as redes sociais e que as plataformas são usadas para divulgar as ideias da direita e do poder econômico. As falas ocorreram durante a abertura do Congresso da Uni, onde também ocorreu a fala do ministro Barroso sobre o bolsonarismo. Dino defendeu a regulamentação das redes e disse que, abre aspas, tarefa democrática fundamental é enfrentar o poder de 4, 5 empresas que mandam na internet e veiculam extremismo. Fecha aspas. Ana, quero te ouvir em relação a essa fala aí do ministro Flávio Dino. A gente percebe que esse governo está desesperado por regulamentar as redes sociais e a gente está aqui já há meses tentando mostrar o que está por trás disso, né? Pois é, e a tal ditadura bolsonarista que ia censurar, que ia perseguir, que ia fechar veículos de comunicação, que ia mandar prender opositores políticos. O que aconteceu? 4 anos de pura liberdade, de extrema liberdade. Falaram o que quiseram sobre o presidente Bolsonaro, jogaram futebol com uma réplica da cabeça dele, encenaram um assassinato numa motociata, mas aí não era mais ataque às instituições, era ataque ao Bolsonaro. Afinal de contas, era preciso derrotar o bolsonarismo, né? O que o Flávio Dino assume é o que nós estamos falando aqui já há um bom tempo. É um governo comunista, porque apenas governos comunistas que têm suas vertentes comunistas, a sua genética comunista, que caça mandato de opositor, nós vimos agora na Venezuela a mesma coisa, que persegue políticos de oposição, que prende as pessoas sem o devido processo legal, sem o respeito à Constituição, sem o respeito às leis. Se fizermos uma lista, Paula, ali, né, pegar aqueles meus 3 artigos que eu escrevi para a revista Oeste sobre o comunismo, aquela trilogia, e olharmos o que há em comum em todos os pontos comunistas no globo e na história, nós vamos ver que o Brasil de hoje já tem mais da metade deles. Só falta agora colocar no paredão e atirar, mas até essa fala nós temos também. Eu não vou me lembrar de quem, o Silvio vai lembrar, aí numa reunião dizendo nós vamos dar um bom paredão, primeiro eles vão cavar a sua cova, a gente vai dar um paredão, uma arma. É um governo comunista, com veias comunistas, artérias, coração comunista, respira como um comunista. Só pode ser um governo comunista, vai só piorar, porque o judiciário aparelhado vai apenas chancelar o que eles estão fazendo. E a censura dentro desse governo, desse regime totalitário, é o principal ponto, porque agora começamos a falar em voltar para as ruas, né? Já passou aquela ressaca política, vamos voltar para as ruas, vamos cobrar respeito à Constituição, respeito a opositores políticos, e aí, se você tem a liberdade de expressão e de cobrar respeito à Constituição, aí é um problema muito sério para os comunistas. Por isso que a tomada ali de ação em qualquer governo comunista é cercear a liberdade de expressão. Esse povo querendo falar, querendo cobrar de governantes, que negócio é esse? Silvio Navarro, para arrematar. Eu acho que a Ana se referia ao Mauro Iazzi, né, que é um dirigente comunista que falou que precisaria de uma boa cova para os conservadores, acho que a expressão foi essa, e é professor universitário, né? Talvez isso explique também o fechamento das escolas cívico-militares, isso explique o que está acontecendo dentro da nossa sala de aula. Paula, para arrematar, eu queria fazer só um brevíssimo comentário aqui sobre a questão do Rodrigo Pacheco. Veja a gravidade, e acho que nós falamos aqui, olha, já há bastante tempo sobre o caso do Barroso, a gravidade do que aconteceu no Brasil, né, com essa fala, conseguiu tirar da inércia até uma figura como o Rodrigo Pacheco, que a gente que sabe que não move um peão num tabuleiro, né, sem que aquilo tenha assustado
muita gente, ou que alguém tenha determinado que ele se movesse. Não vou entrar no julgamento do porquê, mas ele se moveu. Uma fala ainda que tímida, mas ele saiu pela primeira vez para comentar um assunto sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal e, dentro da nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição, com o regimento das casas legislativas que permanecem abertas, sim, apesar da postura sonolenta e de joelhos dos nossos congressistas já há algumas legislaturas, o Senado é a casa reguladora sobre o Supremo Tribunal Federal e a ação e a postura e a manifestação de determinados ministros. Sim, eles também estão debaixo da lei. Eles também estão debaixo de Deus, não estão nem acima de Deus, como brincam lá na Praça dos Três Poderes. Não são inimputáveis. Existe uma regulação. Cabe agora aos senadores da República, mesmo aqueles que votaram no Rodrigo Pacheco e não no Rogério Marinho naquela eleição, porque ali havia uma separação entre o que seria o governo e a oposição. Não, aqueles que estão olhando para o Brasil, para a temperatura das redes sociais, das ruas, a manifestação até da velha imprensa, setores da velha imprensa também se alarmaram. Muita gente ficou preocupada com essa postura, com essa posição, com onde estava pisando ali o ministro Luiz Roberto Barroso. Aquilo era um palanque político da UNE, ligado ao PCdoB, cercado de políticos que representam a extrema esquerda no Brasil. Políticos que têm ideias muito claras, há uma foto dele ao lado do Orlando Silva, que tem uma ideia muito clara, ele foi o relator de um projeto para impor a mordaça, a censura nas redes sociais e na internet. O ministro Flávio Dino comanda a Polícia Federal da forma como comanda, totalitária. Então, o lugar estava errado. A fala, nós já discorremos aqui, ela é inconstitucional, ela fere até a lei da magistratura, embora talvez não haja uma punição por parte do CNJ. Como disse aqui o Dr. Sartori, o CNJ é um braço do STF, não está acima dele como órgão regulador. Mas algo precisa ser feito. Há mais de 80 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal apresentados desde 2019. 60 deles só em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O segundo é o ministro Luiz Roberto Barroso e há casos também envolvendo o ministro Dias Toffoli. Talvez pelo menos uma única vez, o ministro Rodrigo Pacheco possa olhar pela janela ou olhar as redes sociais ou conversar com os seus amigos de várias áreas e entender que ele precisa, sim, ouvir os outros 80 senadores. Ele não pode engavetar de ofício, não pode uma única caneta decidir sobre um caso tão sério que aconteceu no Brasil ontem.